Olá para você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo ao Padrão 11 e vamos falar sobre Premier League. Eu vou dar a minha projeção sobre quem vai ser o campeão dessa atual temporada. Essa temporada que está sendo muito disputada por três grandes times, três times do Big Six: Liverpool, Manchester City e Arsenal. Todos esses três estão em busca do troféu da Premier League. O Liverpool que está com 63 pontos, o Manchester City está com 62 pontos e o Arsenal está com 61 pontos. Então, como você pode ver aí, está uma disputa muito acirrada entre esses grandes times. O Liverpool de Klopp em sua última temporada, o Manchester City de Guardiola, atual campeão do torneio, e o Arsenal de Mikel Arteta, que já vem surpreendendo desde a temporada passada. Então eu analisei a sequência de todos esses três times, a sequência de jogos e essas equipes vão enfrentar até a 38ª rodada. Então começando pelo Liverpool, que é o atual líder da Premier League com 63 pontos. A gente vai analisar agora a sequência de jogos do Liverpool, né? Que eu anotei aqui e vou falando. Primeiro tem o City em casa. Depois enfrenta o Everton, que foi adiado, fora de casa. O Brighton em casa. O Sheffield em casa. O Manchester United fora de casa, jogo difícil, tá? E aí pega o Crystal Palace em casa, pega o Fulham lá no Craven Cottage, também pega o West Ham fora de casa, pega o Tottenham em casa, o Liverpool. O jogo do primeiro turno, o Tottenham venceu por 2-1, com algumas polêmicas de jogo, né? Depois enfrenta o Aston Villa fora de casa, lá no Villa Park, e termina esse campeonato enfrentando o Wolves em casa. Então, olhando aqui pela sequência do Liverpool, você tem confronto direto pela liderança da Premier League, né? Já nesse domingo se enfrentam Manchester City e Liverpool, e aí depois ele enfrenta outro grande do Big Six, que é o Manchester United fora de casa, lá no Old Trafford. Além de ter outros jogos difíceis também, como o Aston Villa fora de casa, lá no Villa Park. O Aston Villa que tá aí na 4ª posição, né? Tá surpreendendo nessa temporada. Tá até com vaga pra Champions League da próxima temporada. Então, é uma sequência que eu considero não tão difícil entre esses três. É a do Liverpool, porque só enfrenta o City agora em casa, confronto direto pela liderança da Premier League, e vai enfrentar o Manchester United fora de casa lá no Old Trafford, e também tem o Aston Villa lá fora de casa no Villa Park, e tem o Tottenham em casa, mas eu acho que o Liverpool tem sim condições de vencer o Tottenham em casa, né, em Anfield. O Liverpool, quando joga em Anfield, é muito forte, principalmente com o apoio da sua torcida, né? Pulando agora para o Manchester City de Pep Guardiola. Liverpool fora de casa, né? Então já começa difícil aí, essa sequência. Depois pega o Brighton fora de casa, que também foi adiado essa partida. Pega o Arsenal em casa. Pega o Aston Villa em casa. Quando eu falo em casa, é na casa do City, tá? Pega o Crystal Palace fora de casa. Pega o Luton Town fora de casa também. Não, em casa, o Luton Town em casa. Pega o Tottenham fora de casa, e o Tottenham é o time que está mais dando trabalho ao Manchester City desde que o Guardiola chegou aí. No jogo do primeiro turno foi um 3-3 no Emirates Stadium. Então o Manchester City vai enfrentar o Tottenham lá no Hotspur Stadium. Vai ser um jogo bem difícil, confesso. Depois pega também fora de casa o Nottingham Forest. Pega em casa o Wolves. Pega o Fulham lá no Craven Cottage. E termina essa sequência de jogos com o West Ham em casa no Etihad Stadium. Então, vendo aqui do chamado Big Six, o Manchester City enfrenta o Liverpool, o Arsenal e o Tottenham em jogos muito difíceis. São três equipes muito difíceis e que estão fazendo uma temporada muito boa. A gente tem o Tottenham de Postecoglou, que está muito bem. Teve algumas rodadas liderando a Premier League, então vai ser muito difícil. O Arsenal de Mikel Arteta também é muito difícil de se bater, mas o City tem a vantagem de estar jogando em casa. E o Liverpool agora fora de casa, né? Confronto direto, repito mais uma vez, pela liderança da Premier League. E agora falando do Arsenal de Mikel Arteta. A sequência do Arsenal, eu acho que é a sequência mais dura dentre esses três aqui, né? O Arsenal que enfrenta o Brentford em casa, lá no Emirates Stadium. Depois enfrenta o Chelsea novamente em casa, mas esse jogo foi adiado também. Vai enfrentar o City fora de casa, lá no Etihad Stadium.
enfrenta o Luton Town em casa, o Brighton fora de casa, o Aston Villa em casa, no Emirates Stadium, o Wolves fora de casa, o Tottenham fora de casa, vai ser muito difícil esse jogo. Aí enfrenta o Bournemouth em casa, o Manchester United fora de casa, lá no Old Trafford, e termina a sequência enfrentando o Everton em casa. Então, dentre essa sequência aqui, o Arsenal vai enfrentar Chelsea, City, Tottenham e Manchester United, ou seja, 4 times do chamado Big Six. Então é uma sequência muito difícil para o Arsenal, além de enfrentar o Aston Villa também, que está muito bem nessa temporada, e times como o Wolves, fora de casa. O Wolves em casa é muito bem, então o Arsenal tem esse desafio aí. Então eu vejo desses 3 aqui a sequência mais pesada, mais chatinha para o Arsenal, porque vai enfrentar muito time grande assim, é muito clássico, né? O Liverpool eu acho que tem a sequência mais leve aqui dentre esses 3. O Manchester City já complica um pouquinho também. E o Arsenal pega a sequência mais pesada. Então eu acho que calculando aqui, eu fiz um cálculo aqui, fui analisando os jogos e vendo tudo mais. Eu somei aqui cada vitória, cada empate, cada derrota de time em cada jogo que essas equipes vão enfrentar e calculei o seguinte: faltando exatamente 10 rodadas para acabar a Premier League, eu calculei cada vitória, cada empate ou cada derrota que cada um desses 3 times pode ter. Então, começando pelo Liverpool, eu acho que nesses 10 jogos o Liverpool pode conquistar até 29 pontos. E calculando com os 63 que ele já tem, vai para 92 pontos. O Manchester City, nessas 10 rodadas, conquista 26 pontos, mais 62 dá 88 pontos. E o Arsenal, nesses 10 jogos que faltam, conquista 24 pontos, com mais 61 pontos que o Arsenal tem, vai para 85 pontos. Então eu acho que quem vai ser o campeão dessa atual temporada vai ser o Liverpool de Klopp, para fechar com chave de ouro o reinado do Klopp no comando do Liverpool. Confesso que tudo pode acontecer, né? É Premier League e a gente sabe que a Premier League tem uma magia e que eu posso estar errado e de repente o Arsenal pode vencer, o Manchester City. Enfim, pode ficar tudo confuso, mas na minha opinião o Liverpool vai ganhar assim muito apertado, vai ser uma disputa muito acirrada, né, principalmente nessa reta final, mas eu acho sim que o Liverpool vence e acaba a temporada mágica do Klopp no comando do Liverpool, né? Falando em Premier League, a gente teve a notícia que o Paulo Andrade agora vai sair da ESPN e vai para a Globo. O último jogo que ele apitou, na verdade, foi o de segunda-feira, dessa última segunda-feira, Arsenal e Sheffield, um Arsenal que fez 6-0 no Sheffield United, e foi a última transmissão do Paulo Andrade narrando. E é difícil essa notícia para quem acompanha os jogos de Premier League, porque o Paulo Andrade era a cara da Premier League, é considerado por muitos, inclusive eu, o melhor narrador brasileiro, e vai fazer falta você assistir um jogo de Premier League e não ter aquela voz marcante narrando jogos históricos e trazendo mais magia à Premier League do que ela já é, né? Então foi um impacto bastante profundo, né? Foi uma queda muito grande para o fã de Premier League. No meu Twitter eu vi todas as contas que remetem à Premier League, ao futebol inglês, sentiram o peso dessa saída do Paulo Andrade, mas eu entendo que ele quer alavancar mais ainda essa carreira brilhante que ele já fez e foi para a maior emissora do país. Então vai ser também muito bacana, de um lado, ver o Paulo Andrade narrando os jogos brasileiros, né? O Brasileirão, imagina ele narrando um Flamengo e Palmeiras, ou um São Paulo e Corinthians, um Fla-Flu, um Grenal, né? Então vai ser muito legal, de um certo ponto, ver o Paulo Andrade narrando esses jogos, né? Além da Libertadores e, enfim, outras competições. Mas que vai fazer falta, ele vai, né? Assistir Premier League sabendo que não vai ter mais aquele cara que tinha uma narração incrível vai ser muito difícil, mas a vida é assim mesmo, né? No mais, era só isso o vídeo.
e já dei minha projeção de quem vai ser o campeão da Premier League. Eu acho que vai ser o Liverpool, claro, pode ter uma reviravolta e o Arsenal vencer, o Manchester City vencer, como fez na temporada passada, né? Na temporada passada a gente pensou que o Arsenal ia vencer, e aí chega no final das rodadas, o Manchester City vence. Não mais é só isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Vou pedir encarecidamente para que você curta o vídeo se você gostou e compartilhe e se inscreva no canal, vai me ajudar muito e vai ajudar muito o canal a crescer. Acredito que você que está assistindo, assim como eu, é muito fã do futebol e muito fã do campeonato inglês. Então, muito obrigado e até a próxima.